A ressaca já entrou num outro nível, hein? E a minha felicidade vocês já podem imaginar. Começa com a letra B de boletos pagos. É verdade que os 25 anos é a crise de meia-idade dos jovens? E sei disso não, hein, Thiago? Caramba, eu senti o peso, viu, Ana? Como é que a gente vai conviver com isso agora? Olha, meninos, eu também não sei. Mas vamos seguir em frente, porque não sabemos como tudo mudou. Bem-vindos à primeira temporada do Pod 3. Afinal, os 25 anos é realmente um teste dos 30 anos de idade? Oi, gente! Aqui é o Titi. E aqui é o Hugo. E aqui é a Ana, e de onde estiver ouvindo agora, aumente o volume e aproveite o papo. E no episódio de hoje, a gente fala sobre quem é você na volta da quarentena. Para conversar com a gente hoje, trouxemos ele, que é ator, diretor, designer, professor, empreendedor, pai e dono de uma autenticidade única. Ele vive a vida baseada na força do divino, então receba esse shalom. Ele preenche a cota de crente nesse podcast. Por incrível que pareça, já mendigou com o próprio mendigo na Disney. E acredite, ele não estava viajando. Ele é sonhador e tem o seu projeto social. É autodidata e gosta de sorvete de queijo. Quase foi expulso de casa, então por isso converteu a família inteira. Até porque, né, a vida do crente não é fácil. Hoje o papo é com ele, meu amigo Pierre Rodrigues! Aê! Tudo bem? Bem-vindo, Pierre. Adorei essa introdução, gente. Vou te chamar para fazer mais introduções na minha vida. Vou me apresentar, na verdade, vou gravar isso aqui. Quando alguém pergunta quem é você, eu falo assim: peraí, rapidinho, que eu vou abrir um podcast aí. Pois é, aqui é assim, porque é aquilo, né, Hugo? Conta pra ele. Pierre, o Pod 3, ele é a sua cara, então não podia ser diferente. A gente fez um episódio personalizado pra você, tá bom? Eu tô chocado. Pois é, espero que você se sinta muito bem nesse papo. Vem com a gente, se ajeita aí, tá bom? Que a gente vai bater um papo aqui muito legal. Bem-vindo ao Pod 3. Muito obrigado, gente. Estou em casa. Muito obrigado pelo convite. E eu acredito que vai ser um top esse podcast. Ai, que sucesso! Pierre, fique à vontade, porque igual o Hugo falou, o Pod 3 é a sua cara. Agora, Pierre, se apresente para o nosso público, conte um pouco da sua história. Gente, mas com essa introdução, eu já fui mais que apresentado. Uma coisa que eu sempre falei que eu tinha problema era me apresentar, porque eu faço tanta coisa, eu falava, não sei por que lado que eu puxo uma sardinha maior. Mas a verdade é que eu sou artista antes de qualquer coisa. Eu sou formado na PUC, sou formado na UFMG em teatro. Minhas formações são essa. Sou formado em cinema pela Academia Internacional de Cinema. Mas eu aprendo de tudo. Acabei de escrever meu livro, está lançando essa semana. Meu próprio livro sobre criação de roteiro para cinema e teatro. E tem um curso online sobre roteiro. E tenho também uma escola de teatro, que é a minha escola, que é a Escola Pi, e tenho também agora a Escola Pi vai ser online também, então assim, aqui a gente não para, não. E tenho também uma filha e uma esposa maravilhosas e um filho que tá dentro da barriga, então assim, a gente tem um papo muito grande, porque isso aí praticamente tudo dentro dessa pandemia. Isso mesmo, porque a quarentena rendeu muito assunto pra todo mundo, né? Com certeza. Gente. Você dobrou a meta, Pierre. Meu filho, o negócio é que eu não tinha muita meta, tava meio Dilma assim, aí quando chegou a meta, eu dobrei a meta, eu entendi exatamente o que ela falou, fiquei encantado. Pois é. Ó, e o seguinte, no papo de hoje a gente vai falar justamente um pouco sobre esse período que foi a quarentena, né? Acho que todo mundo que tá vivo, né, sobreviveu à quarentena aí. Passou, né? Todo mundo que passou a quarentena agora tá tendo que retornar. E eu acho que isso é um papo muito estranho isso, porque muita coisa que era pessoal virou virtual e agora tá deixando de ser virtual. E aí, como que a gente tá sobrevivendo a esse papo, não é mesmo? E no dia 15 de março de 2020, né, a gente recebeu um comunicado da OMS, que a essa altura do campeonato você já deve saber quem é. E após esse comunicado tudo mudou. E diante de tantas novidades, o meu mundo, que era o meu quarto, virou ainda o quê? A minha casa, no máximo. O que seria 15 dias se transformou em 2 anos, e hoje a gente vacinado, espero que a maior parte de nós já esteja vacinado, né?
Vacinem-se, pessoal. A gente espera que dê certo, mas acha que vai sair numa segurança e aí, pô, numa segunda chamada vem a Delta, aí vem a terceira chamada, vem a Ômicron, e aí o que esperar da quarta chamada, não é mesmo? O alfabeto grego, né? A gente vai indo, né? Pois é. Entre alfa e o ômega, o destino, o fim, já dizendo a Nóbrega. Pois é, e aí, onde nós vamos parar? E viver esse retorno é o que causa muitos gatilhos, né? E eu sinto que os meus anos de glórias vêm sendo, assim, um pouco conturbados. Poderia ser menos. Mas talvez se a gente soubesse, né, que viver fatos históricos, porque querendo ou não, essa pandemia é um fato histórico, talvez a gente teria pensado mais sobre isso. Mas enfim, para a gente começar esse papo, acho que é importante saber. Vocês vacinaram? Isso é importante. Eu vacinei. Vacinou? Eu vacinei com 2, ainda peguei Covid. Eita, eu estou vacinadíssima, Brasil. Eu acho que eu tô bem, acho que tô imunizado, eu acho. Então, né? É aquela coisa, a gente acha que sim, né? Porque eu também vacinei, mas eu tô assim, ansioso para pegar já a terceira. Eu acho que eu peguei Covid. Eu acho que eu peguei. Só não sei. Eu tenho certeza absoluta que eu peguei. Acordei outro dia não, né? Eu peguei, não foi nem agora na Ômicron, não. Vocês estão pegando Ômicron. Eu peguei o Satanás dentro daquele negócio, meu filho. Você não tá entendendo. Eu peguei no miolo da cobra. Eu peguei no ápice do apocalipse e era eu pegando Covid. Então, assim, vocês estão muito bem. Não é fácil, não. Eu também, eu me vacinei já, tô indo aí para a terceira dose, mas eu também peguei Covid, né? E a minha época, quando eu peguei Covid, também foi lá no auge, foi outubro do ano passado. E, gente, foi terrível, foi terrível. Ainda bem que hoje a gente pode dizer que existe aí a Ômicron, que é um pouco mais tranquilo, né, de se passar por ela, porque a gente já tá vacinado. Todo mundo pegou Ômicron, né? Acho que todo mundo pegou Ômicron, todo mundo que não pegou. Quem não pegou nada até agora, gente, essa pessoa tem que ser estudada. Eu tenho uma aluna que ela pegou o Covid 4 vezes. Eita, coitada! Eu falei, não, eu sinceramente cheguei pra ela e falei assim, olha, amiga, eu não sei se você sabe, mas para fazer um soro da cobra, você enfia o veneno no cavalo e aí depois você pega o sangue, é uma coisa lá que eu não sei explicar direito, mas eu sei que é basicamente assim. Aí você pega o que o cavalo produziu lá de sei lá do que para poder matar ou imunizar do seu cavalo. Eu falei, tem que pegar você, que sobreviveu 4 vezes, tirar o seu sangue inteirinho e sair enfiando nas pessoas, porque eu nunca vi isso. Eu falei, você não morre nunca mais. Você não morre de nada. Não, com certeza. O Hugo, essa por exemplo. Tá calejada. O Hugo teve a magnífica. Assim, eu não sei nem descrever, porque ele tava o quê? Naquela época, né? Tudo fechado, subindo pelas paredes, entendeu? Não, então, eu estava. Foi em outubro, então tava flexibilizando, assim, mais ou menos, né? Aí eu falei, eu vou para um date. Sabe, eu vou encontrar uma pessoa. Eu abri a exceção. Quando eu cheguei lá, a Covid estava na pessoa e eu não percebi. O cara estava com febre. E eu nem atinei nisso. Que falta de responsabilidade. Bandido. Pois é, gente, aconteceu comigo. Sou um filho da Covid. Gente, eu não sei onde eu peguei, pra falar a verdade. Ana, você segue invicta, né? Então, na verdade, ano passado, deixa eu contar pra vocês. Então, gente, na verdade, vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o jogo, deixa eu contar. Então, eu estou vacinada, tá, gente? Tomei as 3 doses, amém, Jesus. E aí, ano passado, quando eu fui pro Rio de Janeiro, lá em Cabo Frio, eles estavam pedindo teste de Covid, aquele PCR. E aí, detectou que eu tive contato com o vírus. Mas, gente, passou despercebido. Sério, eu assim não senti nada. Então você foi a famosa pessoa que não tem sintoma nenhuma. Não digo nada, assintomática. Mas assim, se caso eu tenha passado para alguém, sinto muito, desculpa, gente, mas eu não sabia. É isso, acho que a gente vai precisar testado, né, gente? Desculpa. Foi um momento que eu estava em casa. E, gente, não sei como peguei, não foi em um date. Tá? Mas eu sei que ela contaminada, gente. Pois é. Não, e deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, porque é o seguinte,
Quando começou a quarentena, tava aquele boom. Eu tinha uma vida muito ativa, assim, de exercício físico, de sair, assim. Eu não sou muito de sair, né? Mas eu gostava de o quê? Ir ali dar uma corridinha na lagoa, sentar num lugar de manhã, tomar um café, entendeu? Depois de correr, tomar um açaí, essas coisas, e tudo foi acabando, tudo foi diluindo. Então, durante a pandemia, na época que eu estava trabalhando, eu fiquei aí, durante a pandemia inteira, o escritório ele fechou, né, e falou, olha, vocês vão trabalhar todos remotamente. Então, para mim, assim, foi um período que eu fiquei enfiado dentro de casa, e eu respeitei muito a pandemia durante esse período, né. Esse período que o Hugo falou de outubro foi aquele período que já tinha subido muitos casos, e aí deu uma reduzida, eles liberaram e tal. Mas o que eu queria saber de vocês vocês respeitaram a pandemia, assim? Como é que foi conviver com esse período de lockdown, assim, bem forte? Como é que Olha, foi, Pierre? eu fiquei todos os dias da pandemia trabalhando. Eu fiz 100 lives, porque o que acontece? A minha igreja, né? Eu sou um dos responsáveis pela mídia e tudo mais. E eu era uma das poucas pessoas que sabia mexer. Então a gente resolveu fazer o quê? Live, live, live. Então não tinha culto, não tinha nada, mas a gente tem mais de 1.200 membros. E a gente falou, pronto, a gente precisa fazer alguma coisa. Então a gente fez live todos os dias, segunda a domingo, todos os dias de Meu manhã e à Deus. noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Então eu tive contato só com os ministros que iam, e eu e mais um, então a gente ia para aquela igreja gigantescamente gigante e abria lá para gravar e depois voltava para casa e depois ia gravar. Só que foi muito, muito pesado, porque a gente gravava realmente todos É. os dias, segunda de manhã. Então, assim, eu passava na rua, não tinha nenhuma alma viva, eu só pegava o meu carro e ia pra lá. Aí eu voltava. Assustador, né? Assustador, é aquele negócio do apocalipse. E aí, É. eu fiquei esse tempo inteiro, os primeiros 6, 7 meses da pandemia, todos os dias. Não tive nenhum dia de que parou. Então, pra mim, foi isso. E o pessoal não encontrava mesmo. Você virou um É, youtuber da igreja, então, né? praticamente. Exatamente. E aí a gente fez todas essas lives, fez tudo isso, até começar a voltar um pouquinho presencial e etc. E aí a gente parou, e na verdade o povo começou a ficar desgastado de live, teve aquele boom, né? E Ficou depois saturado, né? aí a gente parou de fazer duas, aí começou a fazer só uma, mas foi bem intenso, assim. Agora em relação a pandemia, não tinha muito o que fazer. E quando eu peguei Covid, eu tenho um neném em casa e minha esposa. Eu fiquei isolado no meu sofá. Meu Uhum. E aí Deus. eu tinha que. Agora, pra mim, o pior era ter que usar 2 máscaras dentro de casa o dia inteiro. E eu comia do lado de fora de casa. E aí Branda ficava, então Branda e Pérola não pegaram. Então É. foi um pouquinho tenso, E mas ela não foi contaminada durante esse não, período? não. Graças a Deus, né? Nenhuma das duas. E aí, o que acontece? E aí, o negócio é o seguinte, eu fiquei esse tempo todo, mas eu consegui me organizar de uma forma que eu falei o seguinte, olha, eu vou escrever um livro, eu vou fazer o meu curso. E aí, o que acontece? Eu tirava 30 minutos por dia dessa pandemia. Todos os dias eu tirava 30 minutos para escrever alguma coisa. Eu tinha que parar na frente do meu curso, parar Uhum. e falar assim, 30 minutos é seu. Se saísse alguma coisa, bem. Se não saísse nada, bem. E aí eu fui escrevendo todos os dias 30 minutos, pensando todos os dias 30 minutos, todos os dias estudando 30 minutos. E aí eu falei, eu acho que um saldo muito positivo dessa pandemia é o poder que o pouco tem. Porque se você for parar pra Sim. pensar, 30 minutos não é nada na vida de ninguém. 30 minutos você fica no Instagram assim, sem ver. Sem ver, você já viu Aham. 117 TikToks, 272 curtidas você já deu. Ganhando várias moedas no Kawaii. Ganhou o Kawaii, você tá milionário. Mas aí, o que acontece? E aí, para mim, foi muito importante porque eu consegui escrever meu livro. E aí, ele é um dos saldos da pandemia, porque eu só consegui escrever meu livro por causa da pandemia. Eu não ia conseguir escrever antes. E eu falei, vou aproveitar esse momento. E fui escrevendo todos os dias um tiquinho, todos os dias um tiquinho. E eu não ficava horas e horas, não. Só quando tinha o tempo que permitia, eu ia Aham. fazer. Peguei, fui estudar pra caramba e foi. Você sofreu aquela pressão, assim, de ser produtivo? Porque eu acho que teve um pouco dessa pressão, né? Que a gente precisa ser produtivo na pandemia para poder não ficar
para poder não gerar uma ansiedade, para poder não gerar um tipo de transtorno, né? Porque é isso que foi passado pra gente, né? Então, se ocupe. Você sentiu um pouco disso? Eu sou assim 24 horas já, né? Eu sou trabalho 24 horas, assim. Pra você ter ideia, eu gosto de trabalhar. Gosto mesmo. E eu gosto do que eu faço. Então acaba que, tipo assim, por exemplo, eu tô no meu tempo livre, eu vou no Pinterest pra ficar pesquisando coisa de figurino. É meio retardado, mas eu sou assim. E então, essa questão de ser produtivo, às vezes eu me cobro muito, porque às vezes eu não sou nada produtivo. E aí, quando eu não tô sendo produtivo, eu me cobro porque eu não fui produtivo. Quando eu tô de férias que eu não preciso ser produtivo, eu acho ruim também, porque eu não tô sendo produtivo. Agora, eu não acho que isso é uma coisa. Ai, você foi imposto, Pierre, pra você ser produtivo. Não, é só uma coisa que eu gosto de ser produtivo. Eu não gosto de me sentir inútil. Tipo assim, passei o dia sem fazer nada. Eu sei que é bom. A gente tem que ter um dia pra fazer nada. Por exemplo, eu tive que fazer na minha agenda, colocar um dia pra eu assistir seriado, porque por mais que eu seja roteirista, eu não assistia. E aí eu Sim. coloquei, falei, não, vou assistir, mesmo porque eu tô casado. Eu falei, vou assistir um seriado com a minha esposa, porque ela assiste e eu não. E aí ela fala, Pierre, como é que... E os meus alunos ficam chocados, porque eles falam, Pierre, como é que você não assiste seriado? Como que você não assiste seriado e você é roteirista, escreveu um livro sobre roteiro, dá curso de roteiro e você não assiste? Eu falei, gente, É a vida. você escuta música todos os dias, não sabe compor 3 estrofes. Não o tanto que você assiste, é o tanto que você estuda sobre. Não é 2 pesos, 2 medidas, né? Não tem nada a ver. Nossa, mas essa paranoia, ela veio mesmo, né, gente? De ter que ser produtivo, de ter que fazer as coisas. Gente, durante esse período de reclusão em casa, eu fiz vários cursos. Me pergunta hoje, se eu lembro. Não lembra? Não lembro! Ou não lembro! Só sei que eu fiz. Gente, eu contratei... Sabe aquelas atividades físicas para fazer em casa? Nossa, Gente, esse é o erro. Esse é o erro do sedentário recluso. Gente, eu contratei. Eu falei assim, gente, eu não vou na academia. Nossa, é igual pagar academia. Gente, é igual pagar academia 6 meses. Esse foi o erro também, viu? Não vou na academia, vou contratar um plano anual para isso aí. Porque. Não é nem mensal, né, Ana? É anual. Não, anual! Aí você fala assim, nossa, mas tá super barato. Vamos fazer, vai ser anual. Gente, é o erro do crente, porque o que acontece? Aquilo que você tem, você não quer. Isso é uma regra que eu tenho, por exemplo, na casa da minha sogra tem piscina. Todo mundo fala, nossa, Pierre, se eu tivesse uma piscina na casa da minha sogra, ela ia me ver todos os dias, não sei o que lá. Eu falo assim, até o dia que você ter. No dia que você tiver, você não vai usar. Tudo que você tem, você não quer. Porque a nossa vida, ela é ocupada de desejos. Então, assim, a partir do momento que você tem, você não deseja mais. Então, quando você tem isso é muito real. Quando você vai para academia, por exemplo, você vai pagar no mês, então, tipo assim, ainda tem um estímulo para você ir, etc. Eu vou ir. Agora, quando você paga tudo, fala, já paguei. Não fui esse mês. Já não fui no mês passado mesmo. Já tá lá, na hora que eu quiser, eu vou. Agora, quando você se esforça, por isso que eles falam daquele negócio, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. É por causa da questão de realmente você ter um desejo naquilo que você pesquisou, custou, conseguiu, foi lá e fez aquilo que, gente, tudo. Por exemplo, tem gente que eu adorava comer passatempo na casa do meu primo, porque na casa dele tinha passatempo, na minha casa não tinha. E eu falava, gente, no dia que tiver passatempo na minha casa, eu vou comer todos os dias. Agora tem. Então, assim, a nossa vida, a nossa vida é essa busca de coisas que você acha que vai te suprir, que quando eu tiver, que quando eu tiver, que quando eu tiver. Só que eu sempre falo isso, que quanto mais rápido a gente descobrir que o ter não vai fazer a gente ficar feliz, e nem que o ter vai fazer a gente alcançar esse inalcançável, porque todo mundo fala, nossa, no dia que eu tiver a minha casa, no dia que eu tiver o meu carro. Só que aí, tipo assim, quando você não tá muito longe de alcançar o seu desejo, por exemplo, você não tem condição de ter carro, e aí fica muito longe, você acha que aquele desejo, quando ele for suprido, nossa, vai ser o máximo. Só que quando você supra ele muito antes, você fala, nossa, não era aquilo, né? Não era bem isso. E você não acha que, por exemplo, o fato da pandemia vir, principalmente, né, para essa galera mais jovem ainda, dá mais valor ao tempo, às coisas? Porque eu, sinceramente, hoje, gente, eu dou valor até ao lugar que eu não uso máscara.
Porque eu vou te falar, é o Sim, é inferno isso. verdade. É muito ruim. Mas É. assim, obviamente eu vou usar, porque eu também não quero ficar doente, né? Mas o momento que eu tiro a máscara, assim, ó, voilá, Alívio. é A muito bom. liberdade, né? Tem Até aquela música, liberdade, liberdade. Abra. Só que não fica muito liberto, não, senão o Covid te pega. Aham. Porque assim, na pandemia, isso que o PR falou foi legal. Por exemplo, eu acredito que o seu refúgio nesse tempo, além do trabalho, foi fazer um livro, né, PR? sim. Porque, por exemplo, eu tenho meu lado gamer. E o que me salvou na pandemia, sabe o que foi? Foi nas minhas horas vagas eu jogar e conhecer outras pessoas na internet. E às vezes a gente passar horas e horas conversando, trocando ideia ali, e eu não sentia a falta de me socializar, porque a todo momento eu tinha alguém falando comigo. Então, pra mim, esse foi o meu refúgio, assim, sabe? Aí eu queria. Você falou sobre isso, sobre essa questão de socializar. Eu estava vendo uma reportagem falando sobre o macaco Rhesus, que eles fizeram um experimento e colocaram o macaco do lado de uma macaquinha de ferro que dava leite e uma macaquinha de ferro que era toda peludinha e com o cheiro com o cheiro da mãe. O macaco, ele prefere o afeto do que a comida. E nós, seres humanos, também somos assim. A gente prefere morrer de fome do que morrer sem afeto. E então a gente fica nessa pandemia, a gente teve os maiores índices de suicídio, a gente teve, eu acredito assim, sinceramente, a gente vai ficar muito assustado quando alguém for estudar, assim como a gente estuda o nazismo hoje, a gente estuda grandes eventos históricos, o saldo que a gente vai ter não vai ser tão equilibrado quanto a gente está no meio do furacão vendo, sabe? A gente precisava Com certeza. pensar muito bem antes a gente não vai sentir isso, a gente não vai ver isso, mas quem for estudar depois vai ver que a gente às vezes pesou muito um lado, despesou o outro e a gente fez uma catástrofe ambos os lados, ambos os presidentes, ambos todos, porque não foi uma coisa muito bem pensada. Quem tá achando que fez alguma coisa, nossa, eu tive a super solução nessa pandemia, com certeza tá errado. Com Eu acho que certeza. a gente tem uma visão muito micro, né, desse processo. Exatamente. Porque viver e estar em um momento histórico, a gente não tem a dimensão daquilo. Então, hoje a gente já consegue mensurar em algumas vertentes aí alguns resultados. Educação, saúde mental, a questão das amizades, relacionamentos, né? Então, a gente consegue mensurar ainda muito pouco. Mas daqui a 10 anos, 20 anos que a gente for parar para poder olhar, gente, vai ser uma coisa bem difícil de ser realmente assimilado, porque vai ser um boom, assim, na nossa cabeça, eu acho. Não, gente, eu acho que eu envelheci muito durante esse período. Vocês sentem assim? Gente, eu acho que eu envelheci gente, muito. olha, eu vou te falar uma coisa. Olha, eu vou te dizer uma coisa, é muito difícil para a vida do crente, por quê? Olha, eu vou te dizer, eu tenho 31 anos, mas eu tenho 31 anos, eu tenho um bigode, eu tenho uma filha, eu sou empresário, eu sou diretor de uma escola. Então, assim, eu tenho tudo para ter 50 anos. E tem sido difícil manter o meu rostinho adolescente. Porque, nossa, gente, são rugas que têm aparecido, cabelo branco apareceu um monte nessa pandemia. E, assim, não tem sido fácil, porque eu sempre fui uma pessoa muito jovem. E aí eu entrei nessa pandemia com 29, tô saindo com 31. Então, assim, Tá difícil vencer, não tá? olha, vou te dizer, viu? Pierre, posso te contar uma coisa? É boa, se não for, você pode ficar. Eu acho que você pode aderir. E eu acho que, na verdade, todo mundo devia aderir. Boa Se não foto. aderir, eu devia aderir. Boa Eu não foto. conto meu aniversário na pandemia. Eu não conto. Eu conto, porque se ninguém me der parabéns, eu fico chateado. Não, eu não fiz aniversário na pandemia. Passou, foi um ano que eu descartei. Assim, passou. Bum, pulou. Deu aí. Hoje, por exemplo, eu não conto. Na identidade é 27. Mas a minha idade, eu me apresento como 26. Mas às não tem vezes como, 25, meu filho. depende. Olha, mas o problema são as cargas. Olha, gente, eu sou diretor. Tudo que eu faço é coisa de velho. Eu tenho, entendeu? Eu sou pai, eu sou casado. Então você fala assim, ele é pai, ele é casado. Igual eu vou fazer teste de comercial, aí eles pegam, aí me mandam pra fazer teste de pai. Aí eu vou lá pra ver os pais tudo com cara de pai. E eu fico assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu com essa cara de padeiro italiano, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E aí, carinha de Mario Bros. eu falo assim, nossa, gente, não dá. Aí eu peguei e falei, não.
Aí o que acontece? Só que o meu bigode ficou um destaque, o bigode me envelhece muito. Os meus alunos, eu fui fazer uma festa fantasia uma vez com eles, e eu tirei o bigode. Aí eles falaram, Pierre, você vai perder toda a sua moral porque você fica com a mesma cara que a gente tem. E aí os meus alunos são tudo mais novos, tudo mesma idade que eu. Então eu perco o meu respeito. Então agora eu tenho cabelo branco para ter respeito, tenho bigode para ter respeito, eu tenho filho para ter respeito. Se ninguém me respeitar, gente, eu sou um pai de família. Pelo amor de Deus. Você agora pode usar um ancião. Agora você pode Exatamente. usar essa frase, né? Eu sou um pai de família. Eu tenho um filho para criar. Gente, isso é tão bom. Eu tô em algum lugar, eu falo, olha, gente, eu preciso ir embora, eu tenho um filho para criar. Nossa, Até é a melhor parece desculpa. Não, eu até parece que vai fazer alguma coisa, porque eu chego em casa, ela tá dormindo, então não vou criar ninguém de noite. Aham. Mas eu tenho um filho para criar. Ai, Ela pois nasceu é. durante o período da pandemia? Sim, e aí foi engraçado porque eu não podia acompanhar a Branda nos testes. Eu tinha que esperar do lado de fora do consultório sempre, nunca podia ir nós dois. Tinha umas coisas que eu achava que era uma bobagem estúpida, mas é para outro podcast. Mas aí eu tinha que ficar fora, então foi bem assim, bem estranho. Aí receber visita com Covid rolando, enfim. Pois é. Criar uma filha, né, nesse momento de Covid é muito complicado. Porque, por exemplo, eu tenho um afilhado que também, né, ele não nasceu na pandemia, mas ele teve o seu primeiro ano na pandemia. Então, o primeiro aniversário dentro da pandemia, você não poder apresentar o mundo para o filho, né, no meu caso, né, para o meu afilhado. Então, eu fico até me perguntando, poxa, como que ele vai aprender a socializar com outras crianças? Ele vai socializar com outras crianças quando ele já tiver 2 anos de idade. Então, são processos que foram interrompidos ou que ainda não aconteceram, né? Exatamente. Eu pensando assim, isso pode prejudicar a criança lá na frente. Não, com certeza. Eu falo que, por exemplo, eu tenho vários alunos, acabei de abrir mais uma turma para adolescentes, e eu tive uma turma de adolescentes no meio da pandemia. E eu falo que os meus alunos que ficaram na escola no meio da pandemia são muito diferentes dos alunos que não tiveram nenhum contato, nem nada. Uhum. Por isso que eu falo que o saldo que a gente vai ver depois vai ser muito assustador, porque a gente não sabe o que a gente causou. A gente olhou um aspecto só das coisas e a gente não sabe, porque a vida não é só fica em casa e blá, blá, blá. A vida é muito mais do que isso. Então a gente, por exemplo, o meu sobrinho, ele ficou muito com contato na internet, né? Então ele ficava o dia inteiro, ele tem 7 anos, ele ficava o dia inteiro. E aí nesse ele fica o dia inteiro em casa, a gente descobriu que ele estava assistindo pornografia, assim, pesadíssimo. Então, abuso infantil aumentou gigantescamente, o consumo de pornografia triplicou. Assim, se você pensa o streamer que tinha de Netflix, você pensa que a pornografia também foi pro mesmo lado, de mesmo tanto de acesso. E aí acaba que, por exemplo, nossa, é incontável. Então, por isso que eu falo que qualquer pessoa que vier com qualquer discurso de foi bom, foi ruim, fala, meu filho, você tá errado. A gente tentou. A gente falou que tentou. Agora o Estamos saldo... tentando ainda, né? Porque agora tá vindo os resultados. Eu mesmo que trabalho no ambiente escolar, vejo isso todos os dias. Assim, tá difícil, gente. Não tá fácil. Todos os dias é uma história diferente. Você vê os traumas, tanto das famílias quanto das crianças que a gente atende. É uma loucura. Uhum. A pandemia, ela forçou isso, né? Ela te jogou dentro do seu quarto, dentro da sua casa e falou, agora você que lute com todos os seus dragões aí, seus demônios que você tem dentro de você e você que se vire. Então, assim, foi um desafio para todo mundo, com certeza. Eu desenvolvi uns probleminhas também, né, de ansiedade que eu já tinha, então... ficou num nível tão forte que eu tive um problema muito forte de estômago, né? E isso desenvolveu assim de maneira muito grande, mas faz parte, assim, é o que você falou, a gente fez o que deu, entendeu? Verdade. E nem sempre é o suficiente, mas é o que deu. E é isso. E assim, agora a gente voltando, assim, por exemplo, cara, eu olho. Tem coisas que eu não fazia antes da pandemia, que na pandemia eu faço, por exemplo, entendeu? Tem alguns hábitos, né, que se tornaram comum. Por exemplo, eu não sei se hoje vocês têm isso, mas lembra um tempo atrás, quando teve a crise do H1N1,
que ficava a Sim. crise do álcool em gel, do lavar a mão, não sei o quê. Gente, Uhum. eu acho que isso é uma coisa que vai ser difícil de tirar um pouco, mas, por exemplo, lavar a mão sempre, com muita frequência. É uma coisa que se você for parar pra olhar, poxa, lavava, mas não tinha uma preocupação. Agora com Hoje, álcool em Do gel, álcool, você fica assim, dá até falta de ar. Você vai num lugar onde não tem álcool, você fala, meu Deus, que lugar é esse? você já fica verdade. julgando o lugar, né? Você já Já. julga o lugar, você já fala, meu Deus, onde estamos? Alguém vai me encostar. Mas assim, eu vi, por exemplo, criança, a gente fica na igreja e tal, tinha criança que vinha, como é que é? Eles iam, antes de conversar, por exemplo, antes de entrar em qualquer lugar, eles já faziam assim, ó, com a mão, né? Pra quem não tá, ninguém tá vendo, né? Mas ele dava a mão, assim, pra poder colocar álcool em gel. E a gente falava, gente, mas aqui não precisa não, queridinho. Então, assim, eles ficaram absurdos. Por exemplo, máscara, gente, para as crianças. Minha filha, por exemplo, ela não tem medo de ninguém com máscara. Se você chega com qualquer É coisa algo na cara, normal. não tem diferença nenhuma. Ela só conheceu as pessoas de máscara. A Pérola só viu as pessoas de máscara. Então, para ela, tá de máscara é nada. Tipo assim, ok, tá de máscara. E daí? Sim. Pra ela não tem tipo assim, uau, por exemplo, a gente é chocante, porque eu tava pensando sobre isso outro dia. A gente vê as pessoas de máscara, a gente não choca. Antes, por exemplo, no culto, quando a gente tava lá e via alguém de máscara, assim, antes de pandemia, a gente fala, nossa, aquela pessoa deve estar com um trem pesado, né? Que ela tá de máscara. Todo mundo ficava meio assim, meu Imunidade Deus do céu. baixa, já pensa realmente numa Eu já coisa penso Doente, assim, bem a pessoa tá tratamento. doente com um negócio infeccioso que ela pegou na Terceira Guerra Mundial e tá aqui viva. Aí eu peguei e falei, meu Deus do céu. Aí pronto, agora não. Você vê todo mundo de máscara andando, é tipo, ok. E, A cara, gente até julga agora quem a gente não vê de máscara, né? É, Então, olha como que a gente mudou o conceito, né? é. Não, e isso assim é uma coisa. Eu até tava lendo uma notícia esses dias que isso é um hábito que, por exemplo, lá na China, que é um país com um É índice de comum, poluição muito grande é muito e comum. a população é muito densa, se você tem alguma doença, né, algum resfriado, alguma coisa contagiosa, é comum vocês verem as pessoas com máscara. Já se E pra protegendo. gente, sim, e pra gente, poxa, você tá com máscara, agora que isso se tornou uma realidade. Isso no começo, realmente, porque a gente falava, né? Por exemplo, a gente via as notícias, né? O Covid tá pegando não sei o que, a gente viu o povo de máscara na televisão, a gente falava, não tô acostumado. Toda vez tem uma doença, uma praga, uma peste do outro lado que a gente não sabe de onde veio. E é comum, a gente sempre via japonês, chinês, todo Oriente, todo mundo com máscara, não sei o quê, porque é poluição, porque é tsunami, porque é o apocalipse. Tudo acontece do lado de lá. Quando atravessou a fronteira, chegou aqui, a gente falou, o que a gente faz? Porque a gente Menino, nunca teve essa educação de coisa, porque a gente não pega doença assim, o brasileiro não tem nem tsunami, não tem nenhum apocalipse. no país do lado aqui, ó, acho que foi o Uruguai, não lembro qual país que era, e as pessoas morriam e o corpo ficava na rua, você via a notícia. Aí a Itália, Sim. aquela loucura, pray for Itália, um negócio louco, menino. Foi. E aí, filho, aí você fala, eita, Sabe ferrou. quando que eu tive a consciência assim que a gente estava na pandemia? Não foi nem por jornal, né? Uhum. Mas aí eu fui assistir uma live de uma cantora gospel famosa aqui que chama Nívia Soares, e ela tava falando com um cara que tava na França. E aí ele tava contando as coisas e eu falei, oh, meu Deus, que coisa horrível. O que tá Foi um choque, acontecendo? né, Foi muito gente? chocante, assim. Uhum. Mas é muito, muito pesado, pesado. E agora uma Muito pesado. questão que eu quero saber, porque assim, beleza, tivemos aquele boom, né, aquela coisa, pray for Itália, gente morrendo, muita coisa, só que aí os casos começaram a diminuir, deu uma liberadinha ali em outubro, a gente achou que ia ser ok, que ia acabar, aquilo ali pra mim foi o auge, entendeu? Foi quando eu, por exemplo, eu tava muito sufocado ali, eu já tinha passado por umas crises de ansiedade muito forte, já tinha tido meus problemas de estômago, e falei, cara, eu vou aproveitar agora. E aí eu passei 14 dias viajando, assim, por conta e risco, eu tava sozinho em casa, né, e eu fui, viajei, voltei, fiquei sozinho em casa também, então assim, dentro do que era permitido, eu fiz, entendeu? E aí eu queria saber de vocês hoje, por exemplo, como que é esse retorno? Como que tem sido esse retorno? Porque eu acho que cada um encara isso de uma maneira diferente, né? Você vai para um bar, você encontra com as pessoas, vai naquela festinha na casa do amigo,
Como que tá sendo, Pierre, para você? Eu voltei quase tudo praticamente. Sua vida voltou ao A normal? minha Você vida acha que já... praticamente voltou ao normal. Não, assim, não voltou ao normal porque eu não. Novo normal, né, Pierre? Porque assim, a gente vai para os lugares. Assim, pra mim. Ai, gente, eu só acho muito complexo a gente ficar enfiando dentro de casa por um tempo tão complexo, depois de 2 vacinas, eu ter pegado Covid. Eu acho que cada um tem que ser responsável por si agora, sabe? Eu acho que aquela Exato. coisa. Eu vi aquela. Teve uma atriz que ela morreu na pandemia e ela pegou e falou assim. Não, aí a irmã dela falou assim que quem matou ela foi o primo, porque o primo pegou Covid e foi visitar ela. E aí eu falei, ok, é muito fácil a gente pegar e falar que foi o primo que matou, mas na situação que a gente estava, você abrir a sua casa para qualquer coisa, você está dando liberdade para esse tipo de coisa acontecer. Então, Você assim, está eu acho que consentindo. você está consentindo com aquilo. Então, assim, eu acho que é tudo um consentimento. Por exemplo, eu tenho risco, gente, pegar. Olha, eu vou te falar a verdade. Eu trabalho para uma produtora em São Paulo, às vezes, e o diretor da. A gente foi fazer um clipe lá, e o diretor do negócio morreu, assim, da virada do dia para a noite. Ele teve um infarto no meio da pandemia, no ano novo. Foi assim, Uhum. dia 30, dia 1º ele morreu. Eu falei, gente, para morrer basta Uau! estar vivo. É. E aí eu falei, cara, a gente tem que ser responsável. Eu falo, a gente tem que ser responsável. Você está sendo responsável. Se você não quer pegar nada, você fica na sua casa, assim, trancado no seu quarto e deixa as pessoas fazerem o que quiser a partir de agora. Não, você não vai vir ai, não pode isso, não pode aquilo. Você não pode. Você tem que se Uhum. privar. Você não vai vir com milhões de regras para as outras pessoas daquilo que pode ou não pode fazer, a menos que você tá doente, gente. Agora, se você tá doente, você vai para algum lugar, aí você é responsável, aí você é uma anta, né? Não tem Mas Uhum. como, né? não, aí não. Mas, por exemplo, aluno meu que fica resfriado, por exemplo, a gente fala, fica na sua casa. Já virou um hábito isso. É. Virou Agora uma se eu questão de bom senso, né? é um bom senso. Agora eu vou ficar me privando não pode ir aqui, não pode ir ali, não pode ir. Aí eu falo, cara, isso é viver, a vida é isso. Não tem como você fugir Uhum. disso, não tem como você colocar a máscara do mundo. É igual mãe que fica tentando proteger filho de cair. Você É. pode colocar joelheira, cotoveleira, a única coisa que você vai fazer é o menino ficar complexado e pronto. E Nesse também auge, tem, e também tem nesse, aquela coisa, né? A gente está vacinado. A vacina, ela garante, né, que a gente vai ter efeitos menores, né, em caso de Sim. infecção. Então a gente se sente hoje um pouco mais seguro para poder voltar às nossas rotinas, voltar com projetos, continuar vivendo, né? Ou pelo menos tentar, né? Sim. É, gente, não tem como você pegar a situação atual hoje e falar, olha, você não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. não. Não, você realmente tem o livre-arbítrio e você tem que ter uma consciência. Como eu disse, eu acho É, que virou uma questão de bom senso. Mas eu hoje, igual, por exemplo, eu não frequento boate, por exemplo, ou lugares que ambiente sejam totalmente fechado. Eu fechados. também não iria. Então, eu tenho um pouco desse tipo de cuidado. Então, tem, Sim. então, tem algumas coisas que eu realmente não vou. Eu vou em barzinho? Vou. Mas se for totalmente fechado, eu não vou. É, eu também Eu não. Então, acho que também eu o vou. tipo de ambiente que se frequenta, por exemplo, eu não frequento nenhum lugar que é fechado, por exemplo. O único lugar Aham. que eu frequento é minha igreja e você tem álcool para entrar, álcool para sair, você é obrigado a usar máscara e tá. Mas ainda assim, se falasse, não, Pierre, não, hoje não vai usar, tudo bem. Eu acho que teve uma coisa que se chama hipocrisia que aconteceu nessa pandemia, que eu fiquei impressionante, o tanto que gente que falou, não faz isso, não faz isso, agora faz show, todo mundo, sem ninguém com máscara, e aí o povo Uhum. vem cuspir moral na internet. É uma questão de mostrar virtude, tipo assim, nossa, gente, olha como eu sou bom. Olha como eu sou. É. Gente, eu falo que é o seguinte, a gente com o Instagram, a gente consegue aparentar ser o que quer. A gente consegue ser, assim, a pessoa mais linda do mundo. Eu falo que eu tenho Tem problemas, né? eu tive um caso, assim, com um parente próximo, que ele batia na namorada, e ele era o tipo de pessoa que postava assim, nossa, gente, gritar com a namorada é só a ponta do iceberg. Tipo assim, mostrando que, dando uma de feminista, sabe? Tipo assim, Uhum. nossa, Uhum. e cara, eu sinceramente, o que eu vi de hipocrisia, de tudo, é muito fácil hoje em dia você ser politicamente correto e não viver absolutamente nada daquilo que você faz. É muito É. fácil você ser aceito, porque hoje você ser politicamente correto é ser aceito.
Eu sou assim. Não, gente, me aceita. Eu sou assim. Não, eu acredito na mesma coisa que vocês. Você não pode ter um pingo de pensar um grão diferente. Você tem que seguir aquilo. E o tanto de gente falou, Uhum. não, gente, vamos se cuidar, não sei o quê. E agora faz show, aberto pra todo mundo. A pandemia não acabou. Então, tipo assim, a pessoa que falou que ela tinha que, no mínimo, cumprir a palavra dela até o final. E Aham. assim, o tanto de gente que você via, não, gente, vamos se cuidar, e saía, tava saindo, a gente sabe que tava saindo, tendo uns peguete em aplicativo de relacionamento, saindo com todo mundo. E eu falo, É. gente, olha, eu vou falar uma coisa, hipocrisia é um trem feio, viu? Pelo amor de Deus. E Não, esteve cheio nessa pandemia, né? e o É pior uma de coisa. A tudo, gente teve os falsos moralistas, os falsos militantes, os falsos tudo. Então, acho que realmente hoje, quem fez isso lá atrás, né, cagou regra para tudo, hoje tinha que pensar muito antes de fazer. Hoje tá lá no Justamente. Lollapalooza, por exemplo. Ninguém mandou você militar nada. Ainda mais é, que era um trem tão assim, o povo, nossa, fulano fez, meu Deus, que absurdo, não sei o quê, não sei o quê. Ai, nossa, você tá fazendo isso. Então, cara, cada um toma conta da sua vida, vamos lá, gente, pelo amor de Deus. aquela coisa, você, não, eu acredito que dá para voltar. A questão é que a gente já tem conhecimento de várias coisas, a gente já tem discernimento de saber o que dá e o que não dá para fazer. Eu acho que o importante nisso tudo é justamente isso, é você saber mensurar o que dá para fazer e o que não dá. Tem coisas que não são viáveis e tem coisas que são. Mas assim, a vida é feita de escolhas, né? Exatamente. Eu, nesse período, eu fiquei muito seletiva, gente. Aham. E passei a selecionar até mesmo as minhas amizades, por favor, né? Com Mas, certeza. nossa, e outra, é dispensar muitas coisas. E hoje, assim, eu gosto de um rolê mais calmo, com pessoas que realmente valem a pena. Eu tô nessa pegada. Mas Eu acho Uhum. que é também eu realmente mudei isso, a o meu. gente tem que ter essa responsabilidade Sim. de Sim, assumir o nosso BO. Não tem essa. exatamente. Porque, cara, querendo ou não, assim, não dá pra gente cancelar tudo que a gente faz. Uma hora ou outra a gente vai ter que voltar. E é muito difícil, às vezes, você, por exemplo, também querer julgar. Ah, por exemplo, você vai na feira. Gente, beleza, vou na feira. O cara que tá ali na feira vendendo o negócio, a fruta, ele tá gritando sem máscara em cima das frutas para vender. Mas ele precisa sobreviver Exatamente. também, entendeu? Então, como que você julga isso? Eu acho que esse é um papo muito profundo. Eu acho que envolve várias coisas e é um ambiente tão macro, mas tão macro que a gente não consegue dizer porque explode a nossa bolha. Então é muito fácil eu falar da minha bolha, você falar da sua bolha, o Hugo falar dele, a Ana falar da dela, porque, cara, cada um vive uma situação e se você precisar quebrar a sua bolha, ou a sua quarentena, né, o seu isolamento, você sabe o que que isso significa para você. E se você não sabe, você vai sofrer as consequências, mesmo que a consequência seja a própria morte, entendeu? Querendo ou não. Esse que é o final do caminho. Eu lembro uma vez que eu fiquei chocado quando. É por isso que eu falo, olha pra você ver como as pessoas são hipócritas. Eu peguei, um menino tava falando que ele falou assim, gente, eu acho um absurdo as pessoas não liberarem o suicídio. Porque a pessoa faz o que ela quiser da vida dela. A pessoa é livre pra fazer isso. Porque o suicídio é algo da pessoa. E eu achei aquilo errado. Eu falei, nossa, não, acho que não, acho que calma, tem que ter sim, você não vai se matar. Ele falou assim, não, mas a pessoa tem o direito de se matar. E aí, essa mesma pessoa que falou que a pessoa podia suicidar foi a que mais cagou no Instagram falando que não podia sair de máscara, que não podia fazer não sei o quê, que não podia não sei o quê. Eu falei, gente, mas será Uai, que a pessoa pode se matar, mas ela não pode pegar um vírus? um vírus que Para mata. poder se matar? Porque se ela quiser se matar, se ela pegar o vírus, se é o sonho da vida dela pegar o Covid e virar um fato histórico. E aí eu falo, cara, as coisas são muito complexas pra gente ficar tentando solucionar assim. E as pessoas que tentaram vomitar regra, eu acho assim, poucas foram as que foram Aham. condecoradas no final com realmente você foi fiel até o final àquilo que você falou. A, Pouquíssimas. a pandemia teve Gente, muito efeito manada. Teve Manada demais. mesmo. Sim. Assim, e eu acho que, não sei se vocês concordam, mas o primeiro efeito manada muito grande que teve foi as compras sumirem. Tipo assim, você ia no mercado, não tinha o Higiênico. básico.
Entendeu? Mercadoria, né? O É. preço das Sim. coisas. E depois na internet, né? Eu acho que o boom da internet pra mim, que teve do efeito manada, foi BBB, que é da minha bolha, entendeu? O BBB Sim. e a era do cancelamento. Ali, Mas eu pra mim, foi Por o um lado, auge. veio pra salvar também. A gente precisava de entretenimento e de falar da vida de outras pessoas. Eu acho que o BBB, olha, esse foi o melhor BBB de todos. Eu acho que o BBB da pandemia com Carol Conká e Lumena, eu acho que eles foram assim o ápice. Eu acho que o Brasil precisava daquilo. Eu Sim. amei também. Time Gil do Vigor, tá, gente? Pode me cancelar. Mas eu acho que fez, assim como o BBB, como outras coisas, como por exemplo, live de música, de não sei o quê, fizeram muito sucesso porque as pessoas não tinham o que fazer, entendeu? Né? Tanto que antes desse BBB, eles não tinham sido tão badalados. Eles tinham sido fracos, teoricamente. Os A BBBs gente não começou bombaram. com um boom ali quando a gente teve a mudança, né, do formato. Foi o BBB Uhum. da Manu Gavassi ali, né? Mas ali a Foi gente o já antes. tava entrando na pandemia, né? Não, a gente ainda não tinha entrado e eles receberam a notícia lá dentro. Foi Tava mesmo. começando, tava bem no comecinho, Tava bem tinha no os começo. primeiros Mas casos e ali tal. já foi um grande ponto, assim, né? Já foi muita gente se refugiou no Big Brother, né? A gente estava em casa e o Big Brother é o maior entretenimento hoje do Brasil, canal aberto, né? Então as pessoas realmente se entreteram ali. A arte, ela salvou muita gente nessa pandemia. Totalmente. Sim, Totalmente. nossa, a gente Se a consegue gente ver o quão importante, né? Os movimentos artísticos fizeram presente na nossa vida durante esse período. Porque se não fossem as lives, gente, pelo amor de Deus. Olha pra você Nada. ver, o Walt Disney fala assim, que o entretenimento, né, pra gente é tão importante quanto a geladeira cheia. Ele fala isso. E é realmente, pra gente, ficou bem mais nítido e bem mais clara a importância que a gente dá para aquilo que a gente considera, tipo, a última categoria das coisas. Mas a arte, por exemplo, não só a arte, porque assim, quando a gente fala de arte é uma coisa muito ampla, assim. Uhum. Porque assim, não foi o vaso pintado que te entreteu. Não foi o entretenimento mesmo, essa capacidade de alguém produzir alguma coisa que te entretenha. Então não foi a arte em si, porque nem tudo que é arte te entretém. Sim, Concorda? sim, concordo. Então, o que a concordamos. gente está falando não é a importância da arte, é a importância do entretenimento. Porque, por exemplo, quando chega, por exemplo, antigamente, quando você estava na roça, vinha o circo, aquilo te entretinha de uma forma absurda. Porque aquilo era uma Uhum. coisa que era fora do comum e aquilo falava, meu Deus, de onde está vindo isso? Então, o entretenimento acima da arte em si, porque nem tudo que é arte é entretenimento. Portanto, que o Uhum. entretenimento é importante para o ser humano, porque mexe com uma capacidade intelectual dele, que é uma área do cérebro que você não consegue mexer nas relações normais. O entretenimento é essa fantasia que o livro traz, o livro te entretém. Que não é, porque nem toda arte te entretém, é só porque as pessoas confundem um pouco essas coisas. Uhum. Nossa, Mas tive uma aula aqui agora, Brasil. Amei, porque realmente eu fico generalizando mesmo a arte, mas vendo dessa perspectiva, meu Deus, realmente. porque a gente tem essa coisa, né? Não, a gente tem que valorizar a arte, a gente tem que valorizar o entretenimento, porque é o Uhum. entretenimento que faz com que a gente esqueça, porque o que é o entretenimento? É entreter. Entreter é quando você pega e esquece. Por exemplo, você já viu que você está com dor de cabeça, você assiste um filme que você nem lembra que estava com dor de cabeça. Isso é o entretenimento. Verdade. Você direciona a sua atenção para outra coisa, né? Exatamente. Óbvio que quando a gente fala de, por exemplo, uma exposição, a gente tem entretenimento também, mas são níveis diferentes de entretenimento. Sim. E ainda mais, quanto mais a gente consome, mais o nosso nível de entretenimento aumenta. Então, por isso que a gente cada vez mais quer ver cor, quer ver não sei o quê, quer ver não sei o quê, porque a gente fica acostumado com isso. Uhum. Porque o nosso cérebro ele tem um gatilho, né? Que eu acho que é até um problema. Eu trabalho com um grupo que fala sobre sexualidade, etc. Por exemplo, as pessoas que são viciadas em pornografia, porque o que acontece? O vídeo que você assistiu ontem, ele não te entretém hoje. Por quê? Porque o seu cérebro ele busca curiosidade. Então é por isso que cada vez que a pessoa vai assistindo, ela vai querer mais e mais e mais e mais e mais, e aí o nível de curiosidade vai aumentando até o ponto de que ela não vai querer mais a pornografia porque aquilo não vai satisfazer.
e ela vai procurar isso na vida real e vai procurar isso de alguma forma que vai suprir ela, porque aquilo que já é real, assim, de entretenimento, de televisivo, já não supre mais aquilo que é natural. Uhum. Isso é um perigo, porque, nossa senhora, dependendo da pessoa, meu filho, entra numas furadas aí, que pra sair, meu amigo, vou te falar, viu? Nem puxando pela corda. Mas é um Nem. funcionamento cerebral, assim, não é por culpa da pessoa. A pessoa entra nessa, se ela não souber sair, a tendência cerebral dela, assim como o hamster, é ela procurar coisas mais pesadas. Então, por exemplo, o menininho, quando ele pega uma revista da Playboy, ele acha aquilo fantástico. Agora, o cara que já está consumindo pornografia há 200 anos, se ele vê só É só uma isso, página printada. uma página sem nada, porque É. ele vai precisar de coisas muito mais pesadas, porque o cérebro dele acha que é pesado, entendeu? Uhum. Então é cada vez mais e mais e mais e não tem fim. E aí o que resta, a pessoa se mata, porque ela não vai conseguir prazer com nada, e se a fundação filosófica dela for o prazer, ela vai chegar ao ponto de que não vale mais a pena, porque ela não conseguiu. Aham. Então é pesado. Por isso que eu falo Chega- por isso que eu falo que o saldo da pandemia a gente só vai ver depois. Cara, isso Vai somando aí, gente. Vai somando. vai somando. Meu Deus. Ai, ai. Ô, Pierre, agora eu separei umas perguntas aqui com umas respostas Que ótimo. mais Você já rápidas. tem a resposta? Tá. Não, é mais rápida. Então vai lá. Porque a gente quer saber quem é você na volta da quarentena. Aí os meninos meu falam Deus. também, tá? O Hugo e Ana, eu quero saber de vocês também. Tranquilo. Vamos fazer um bate-bola aqui, Vamos pessoal. lá. Quem é você na volta da quarentena? No trabalho, você é o presencial ou se mantém no remoto? Presencial no nome de Jesus. Presencial, Presencial. Eu queria estar no remoto, Não mas eu teve estou no outro presencial. Na academia, você continua eterno sedentário ou antes tarde do que nunca? Olha, Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, gente. Hoje eu posso assumir isso. eu tava fazendo pilates. Aí eu saí do pilates agora porque o meu pilates não tava tendo mais espaço. Agora eu vou entrar na academia. Eu também fiz pilates. Muito bom. Amei fazer pilates. Mas eu tive que ir pra academia, parei de ser sedentário na quarentena, né? Só abrindo aqui um adendo, gente. Deixa eu contar uma história pra vocês. Exercício em casa na pandemia. Eu me fraturei inteiro, tá? Então, gente, não Você não façam comprou os exercício em planos, casa. não, amigo? Gente, não, eu acompanhava, aí ó, tá vendo? Lives, entretenimento. Eu acompanhava as lives, tentava fazer em casa, agachamento errado, o joelho ia lá no chão. Maria. Por isso que você tá todo Entendeu? amarrado de arame hoje, amigo. Pois é, gente, Eita. hoje eu tive que fazer 6 meses de pilates para poder iniciar a fazer uma musculação. Meu Deus. Agora, depois de mais 6 meses, eu estou indo agora pro CrossFit. Então, assim, antes tarde do que nunca, mas façam com responsabilidade. Olha, eu vou te falar que, por mim, eu era uma pessoa muito ativa fisicamente antes. Mas verdade, a todo pandemia. bombadinho. A pandemia me deixou mal acostumado, gente. E sério, eu tenho um preguicinha de voltar pra academia. Mas eu estou assim, na força do divino que eu vou voltar. Porque eu creio. Eu também entrei na academia tem pouco tempo. Mas assim, eu tô indo. Tá dando certo. Na luta, Não né? sei até quando. Mas... Vamos que vamos. Encontro com os amigos, precisa abraçar com máscara ou sem máscara? Sem máscara. Hoje sem máscara, né, Sem gente? máscara, gente, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu com preciso máscara. ver o gente, sorriso olha. lindo dos meus amigos. Não tem Gente, jeito. pelo amor de Deus, máscaras nunca mais. Vocês Tem o povo passam falando que vai pano. ser o novo normal de ficar de máscara. Eu falei, de jeito nenhum. Gente, pra vocês terem ideia, eu rejeitei tanto esse negócio de máscara, que eu peguei e o povo começou a vir com aquelas máscaras coloridas, máscara não sei o quê. Eu falei, gente, eu nunca vou usar isso porque isso vai acabar, não é possível. Gente, que arrependimento. Era ridículo. E as máscaras bordadas que não protegia porra nenhuma. Gente, eu achava Gente, ridículo. aquela de tricô, gente. Com strass, máscara com strass. Meu Deus. Não dá, não dá. Gente, eu já fui para um date, aí a minha máscara rasgou, né? Aquelas descartáveis. Foi aí que você pegou o Covid, né? Não, foi esse não. Foi por agora. Entendi. Aí, na hora de ir embora, eu falei, me empresta uma máscara, né? E tal, não sei o quê. Gente, a máscara tinha um bigode enorme na frente.
Não. É igual eu. Eu não olhava. É igual o seu, mas você imagina numa máscara e o bigode era branco. Gente, eu vi numa vergonha. Ainda bem que era 6 horas da manhã. Ai, acontece. Olha, eu, sinceramente, eu só abraço de máscara se eu chegar no rolê. Porque se eu já estiver lá, eu passo pano Eu mesmo. também. Eu não Eu não ligo, ligo, não. entendeu? Ai, meu paninho rosa tá lá pra passar, gente. Olha, eu Pois é. sempre tô ali incentivando passar o alquinho, o Hugo também, né, amigo? Mas Ai, assim, não, eu sou maluco do álcool em gel. Isso, por falar nisso, o álcool em gel é seu novo creme hidratante? Com É certeza. desidratante, né? Porque a minha mão, meu filho, olha, eu vou te falar que nem Monange vai resolver isso aqui. Isso aqui, meu Gente, filho, tá deu mais uma seco, arrepiada. tá mais seco do que quando eu passava aquele pó lá do magnésio no CrossFit. Tá muito seco, minha mão. Sim, é porque Mas a eu já gente larguei. acabou usando vários tipos de álcool, né, gente? Você passa em 10 lojas, são álcools diferentes. Então, assim, é o terror. Ô, gente, e o pior é aquelas que começa a dar umas bolinhas na mão, de tanto álcool em gel que Álcool você em já gel passou. barato. É horrível. Sim, sim. Senhora. E os tipos, gente, a gente Esfarelando passou. na mão. Gente, nós passamos por todos os tipos de álcool em gel. Aquele que você passa, ele nunca mais sai da mão. Aquele que você passa, parece que você não passou. Aquele que você passa e tem um cheiro estranho. Gente, o que a gente passou Aquele nessa que tem aquela pandemia. textura que você não sabe se é álcool em gel, se é cola. Exatamente, Meu exatamente. Deus. Horrível. Se você ficar batendo na mão assim, sai até Vira aqueles teia. negocinhos de cola. Vira teia de E no aranha. início da pandemia que tinha gente querendo fazer álcool em gel. É, Vocês lembram menina. disso? Aham. Lembramos. Gente, agora eu preciso contar pra vocês uma neura que às vezes lá no trabalho eu tenho um álcool em gel na minha mesa. Aí eu passo álcool em gel. Aí a mão fica seca, aí já começa a ficar aquele negócio assim, você vê que a pele tá seca, aí eu passo mais um pouquinho pra molhar, pra tirar o seco. Ai, Virou virou Eu tenho que hidratante. tirar, entendeu? Mas aí fica mais seco ainda, aí eu deixo pra lá. Ai, Deus. Agora o seguinte, encontro com os amigos. Você tá na fase do soquinho, cotovelo ou um aperto de mão? Nunca se sabe. Eita. Depende, o amigo. eu chego Nossa, Depende. depende do amigo, porque eu nunca sei o que a pessoa vai. Não, na verdade, tem vezes que eu faço os 3 de uma vez, porque eu não sei o que fazer. Aí eu faço o soquinho, eu dou um aperto de mão, depois abraço e a gente pega e come a mesma comida depois. É uma coisa muito estranha. Depende da disponibilidade da pessoa, né? É. Você vai assim, ó, eu tô aqui no soquinho, mas se você quiser um abraço, a gente abraça, faz um sururu aqui. E você, Ana, o que você adepta nessa época? Gente, é assim, depende mesmo da pessoa. Se eu encontro com o Hugo, ele logo vem, entendeu? E aí eu vou recusar? Não tem como. Gente, isso Não é a tem mesma como, coisa gente. na escola, gente. A gente Ai, fica tentando com manter criança, ali o né? distanciamento, mas do nada vem uma criança e abraça minha perna. Gente, É, Você não vai chutar a criança e não falar, vou é recusar. criança. Não vou recusar. é Como? difícil. É uma troca de afeto muito grande. E aí, É com o os macaquinho amigos, Regis. realmente depende. Porque hoje eu tenho Uhum. encontrado pessoas que realmente são amigos de verdade. Porque tirando isso, não tá rolando, não. Eu acho que Uhum. também, gente, eu acho que, por exemplo, quando a gente encontrar com qualquer um também, a gente não tá encontrando com qualquer um, a gente tá encontrando com um amigo. Então, tipo assim, pelo menos você tem, por exemplo, eu sempre falava isso, eu falei assim, olha, eu não tenho problema nenhum de encontrar com meus amigos, porque eu sei que eles sabem o que tá fazendo, eles são meus amigos, eles não vão querer me passar um vírus. Então, se eles tiverem com qualquer sintoma ou alguma coisa, eles vão me falar, eles vão, sei lá. E é tipo assim, agora se a pessoa tá. Ai, mas se a pessoa tá. Como é que fala? Tá. Não aparece, gente, esqueci o nome desse bendito do negócio. Tá assintomática. Eu falo, gente, mas se a pessoa tá sintomática, a gente tá sintomático pro mundo. Eu vou culpar a pessoa que tá sintomática, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. Isso é um caso muito complicado. E a gente tá com um ciclo mais. Eu acho que a gente tá com um ciclo mais fechado agora também, né? Sim. Então, você, querendo ou não, você sabe onde seu amigo tava, Sim, você sabe como que ele reage. Então, a gente ali tá com semelhantes, então é bem mais tranquilo. Sim, com certeza. Ai, o Pierre, agora, assim, a gente sempre faz essa pergunta no final do episódio, porque é uma questão que, se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas, Ai, meu Deus. assim, a gente, né, tem que dar. Se você pudesse voltar 10 anos atrás, assim, pô, a gente viveu essa pandemia, se você soubesse como era viver, ou no caso, né, hoje você que já é pai,
depois de passar por essa pandemia toda, o que você diria para a Pérola hoje? Olha, eu diria que a liberdade é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. E que aqueles que te amam vão prezar pela sua liberdade. Os que não gostam de você vão prezar pela sua prisão. Então, olhe para aqueles que realmente te amam, olhe para aqueles que realmente querem você bem, para escutar eles. Por exemplo, eu falo que faltou muito conselho de mãe nessa pandemia. Porque mãe não resolve as coisas assim, não faz, não vai fazer, fica preso. Uhum. A mãe pensa se você vai comer, a mãe pensa se você vai estar quentinho, a mãe pensa dessas formas. Então, quando a gente fala de liberdade, é uma das coisas mais importantes, porque é com a liberdade que você constrói. Sem liberdade você não constrói. Então eu falo para ela, preserve a liberdade. A sua liberdade é a liberdade dos outros. Então, em qualquer momento, por mais caos que tivesse nessa pandemia, se alguém chegasse e falasse, eu quero sair de casa, você tem que deixar essa pessoa sair de casa. A liberdade é algo que você não... É um bem que é muito fácil de ser tirado. E todas as vezes que a sua liberdade, historicamente, ou qualquer coisa foi tirada, ela nunca teve um fim proveitoso. Ninguém teve um bem por causa da liberdade podada. E aí, a partir do momento que você toma uma consciência de que você vai sair, por exemplo, eu não vou sair porque por causa disso e disso e disso, é uma consciência. A consciência te dá liberdade. A opressão não te dá liberdade. Então eu falaria para a Pérola, olha, lute pela sua liberdade, lute pela liberdade dos outros, de fazer o que eles querem e entender que o mundo é isso. Com certeza. E você, Huguete? Eu acho que eu seguiria o conselho que eu me dei, assim, sabe? Desde no início da pandemia. Que é saber me portar diante da situação na qual eu vivo. Prezando por mim, prezando por quem eu gosto, por quem eu amo e tendo responsabilidade. Eu acho que viver nesses momentos pede responsabilidade. Então, se a gente é irresponsável com a gente, é difícil sobreviver, né? É claro que hoje a gente vive uma pandemia dos irresponsáveis. Então, eu me diria, tenha bastante responsabilidade sobre os seus atos. Sim. E você, Ana? Ai, nossa, eu me diria para não soltar as mãos dos meus, né? Que no caso seria assim a minha família. Porque, gente, foi um período, né? Ainda a gente está vivendo isso, mas aquele período de ficar dentro de casa, de tomar muito cuidado, foi um momento realmente de preservar os meus. Então eu iria me falar isso, continue preservando os seus e é isso. Eu diria para mim, antes de qualquer coisa, cuide da sua saúde como um todo. Porque, cara, eu sofri muito com essa questão de saúde, não só de saúde física, né, mas mental também, que eu acho que foi uma coisa muito falada. Hoje tá muito falado isso, mas eu acho que se cuidar mesmo, de fazer exercício, de cuidar da mente também, de fazer as coisas que gostam, de não queira descobrir o que é um burnout, entendeu? Isso é muito importante. E é isso, eu acho que talvez, eu espero que não aconteça tão cedo novamente uma pandemia, porque é muito ruim. Se eu pudesse dizer alguma coisa, é que é muito ruim. Se eu E que pudesse dizer, olha, não é uma boa experiência, minha filha. se eu Chega pra Pérola, soubesse olha, que era Pérola, assim, Pérola, te indico não participar por uma pandemia, viu? Vou te se eu dizer. soubesse Gente, que era não assim, compareça no rolê. eu nem aparecia no baile, como diria a Ana. Exatamente. Gente, viver fatos históricos não é fácil. Não é Não é fácil. fácil. Não é fácil. Ai, gente, chegamos ao final do episódio. Pois é. Tô Ai, eu não muito queria me feliz. despedir do Ai, Pierre, que deixou gente, que tantos delícia. ensinamentos pra gente. Foi tão legal. Fico muito feliz. Pierre, obrigado mesmo por ter topado participar desse episódio. Esse podcast é um desafio muito grande e eu fico muito feliz mesmo que eu tenho bons amigos e boas companhias para compartilhar essas histórias. Eu queria que você deixasse o seu @, divulgasse o seu curso para o pessoal, porque é importante e é uma proposta muito legal. E eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu já fiz teatro também com o Pierre. É verdade, que é meu aluno. Exatamente. Então esse espaço é seu, Pierre. Bom, gente,
muito obrigado. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Eu acho que é assim mesmo que as coisas começam. E eu falo o seguinte: só alcança quem começou. Então, vocês já estão no passo 90% daquilo que precisa ser feito. Mas eu queria deixar meu arroba, que é o @PRP Rodrigues. E eu tenho uma escola de teatro, que é a escola.pi. Escola Pi. Então, vocês podem entrar lá na internet, digitar Escola Pi, que é a escola de teatro. É uma escola profissionalizante de teatro. Se você quer tirar o seu DRT, venha para cá. Venha se matricular. Eu tenho um curso para roteiristas. E essa semana sai o meu livro. Né? Essa semana já sai o meu livro, que chama Como Criar Monstros e Queimá-los Depois. E aí vocês podem comprar o livro, quer dizer, não pode comprar o livro, você só ganha o livro se você fizer o curso que está na Hotmart, que chama Roteiro Cinematográfico de Dramaturgia e Criatividade. Então você pode estar lá na Hotmart, você pode fazer o curso. E é isso, gente, mas... eu estou escrevendo mais um livro agora, e estou fazendo mais um curso, mas esse é para pessoas que vão pregar pela primeira vez. Por quê? Surgiu dessa pandemia que eu escutei muita gente pregando tão ruim que eu falei, meu Deus do céu. Porque eu escutei mais de 100 lives, tinha gente que não sabia fazer nada. Eu falei, gente, não é possível, vou ajudar essas pessoas. Aí eu tô criando mais um curso. Então tem mais esse saldo aí. Então a gente fecha com mais esse saldo aí, ó. É isso aí, Isso aí, Pierre. Quem vota na conta da pandemia. Pierre, Oi. o Pod 3 deseja muito sucesso para sua escola, para os seus próximos projetos, muita saúde, muita felicidade, que você consiga empreender muito e continuar disseminando a sua arte, o seu entretenimento e o seu conhecimento, porque aqui, hoje no Pod 3, a gente aprendeu muito com você. Quero muito agradecer a sua participação aqui hoje. Obrigado. Exatamente. Ai, Pierre, você é um sucesso. Como disse o Hugo, você agregou muito, tá? Esse nosso papo valeu super a pena. Muito obrigada, tá? Por ter aceitado participar. E é isso, gente. Gente... Então ficamos por aqui, né, gente? Um beijo pra você que nos acompanhou até agora. Tamo aí. Qualquer coisa é só chamar no Instagram que eu respondo, tá, gente? Eu respondo todo mundo. As pessoas responde mesmo rápido, viu, gente? Responde rápido. Isso aí. Hugo, já faz a inscrição lá no curso do Pierre, porque a gente precisa disso também, tá? O Hugo faz parte, ajuda na roteirização aqui. Vou fazer aqui a minha inscrição. Exatamente. Então eu quero autógrafo também, porque eu não sou obrigado, tá? Vem buscar aqui em casa, né? E pra você que chegou até aqui, muito obrigado por ter ouvido o episódio. Toda quarta-feira você sabe que a gente tem um encontro marcado. E o nosso Instagram, você também já sabe, né? @pod.33 escrito por extenso. Os episódios ficam disponíveis no Deezer, Spotify, agora no YouTube. E você também pode ouvir sem anúncios, se quiser, lá no nosso site, que é o pod3.com.br. Um beijo pra você e até semana que vem, hein? Tchau. Beijo! Beijo, gente. Até a próxima. O Pod 3 é um podcast montado por mim, Thiago Castro, Ana Ferreira e Hugo Moreira. O roteiro foi elaborado pelo Hugo, a produção e edição foi minha e as artes das mídias sociais são da Ana. Até semana que vem!